Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo vamos falar sobre números amigáveis. Provavelmente vocês nunca tinham ouvido falar disto. Já toda a gente ouviu falar de números primos, mas o que é que são números amigáveis? Números amigáveis são pares de números. Normalmente eles andam de 2 a 2. Também pode acontecer conseguirem-se arranjar 3 números amigáveis, mas é muito mais difícil. Então, eles são pares de números em que um deles é a soma dos divisores do outro. Quando eu falo aqui em divisores, eu não estou a incluir o próprio número. Vou dar um exemplo. O número 8. Quais são os divisores de 8? É o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. De facto, o próprio número é sempre divisor dele mesmo, excepto se estivermos a falar do zero. Mas aqui, para efeitos de definição de números amigáveis, nós não podemos incluir o próprio número como divisor de si mesmo. E isto é um bocado aborrecido, ao ponto que depois, mais à frente, nós vamos arranjar uma maneira de contornar este problema. Vamos ver um exemplo. Os números amigáveis normalmente são números grandes. E o par mais pequeno que se conhece é o número 220, juntamente com o número 284. Eles são amigáveis. Os divisores 220 são estes que estão aqui no ecrã. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. Reparem que eu não estou a incluir o próprio 220 como divisor. Se nós somarmos todos estes divisores, a soma dá 284. Mas isto não é o suficiente para que 220 seja amigável com o 284. É preciso que o recíproco também se verifique. Ou seja, eu tenho que pegar nos divisores de 284, exceptuando o próprio 284, e quando eu somar, tenho que dar 220. Como estas duas condições se verificam, então o 220 e o 284 são números amigos. Podemos tentar formalizar um pouco mais esta definição. Vamos definir aqui uma sucessão de números naturais de imagem natural, de sucessão delta, definida por delta de n igual ao somatório dos divisores de n. Ou seja, delta é a soma de todos os números naturais que dividem n. E eu aqui estou a incluir o próprio número. Isto leva-nos a uma outra definição que nós ainda não falámos aqui, que é o conceito de número perfeito. Diz-se que um número natural é um número perfeito se e só se o somatório dos seus divisores for igual ao seu dobro. Porque é que eu estou a pôr aqui 2n? Precisamente por causa daquele problema de nós estarmos a incluir o próprio número como divisor. E para contornarmos isso, temos que pôr aqui 2n. Isto está diretamente relacionado, os números perfeitos estão diretamente relacionados com a definição de números amigáveis. Vimos ali há pouco que o facto de estarmos a incluir o próprio número como divisor de si próprio estava a criar um problema. Então nós vamos criar uma outra sucessão, que é uma sucessão muito próxima daquela delta que nós vimos. Vamos chamar-lhe sigma e vamos dizer que a sucessão sigma é a sucessão delta menos o próprio número. E quando nós lhe estamos a retirar o próprio número, nós estamos, no fundo, a ir buscar os tais divisores do número, mas sem ser ele próprio. Esses números, que são divisores de um dado número, mas que não são ele próprio, têm um nome em matemática, que são as partes alíquotas. Mas não vamos para esse palavrão. Temos aqui uma nova definição já mais simples do que é um número perfeito. Se sigma de n é igual ao próprio n, então n é um número perfeito. E o que é que isto nos vai ajudar? Vai-nos ajudar que esta sucessão sigma é muito útil para definir o que é que são números amigáveis. Números amigáveis podem ser definidos como pares de números, m e n, em que sigma de n é igual a m e sigma de m é igual a n. Tem que haver sempre esta reciprocidade. Bom, a definição acho que está bastante explícita o que é que são números amigáveis. Vamos agora um bocadinho de história sobre estes números. E para isso vamos recuar para o ano 838. Sim, século IX. Embora estes números já fossem conhecidos antes, mas no século IX houve um matemático islâmico, Thabit ibn Qurra, que criou um teorema. E neste teorema ele diz o seguinte: se escrevemos um determinado número x como sendo a soma de um determinado número t, que nós já vamos ver quanto é que vale o t, mais 2 levantado a n, em que o n é maior ou igual que 2. Se definirmos também um número y, também escrito à custa de um t, mas desta vez subtraído 2 levantado a n menos 1, em que o tal t será um somatório de potências de 2, 1 mais 2 levantado a 1, mais 2 levantado a 2, até ao 2 levantado ao n, e por sua vez um z
que consiste no somatório de potências 2 levantado a n mais 1, mais 2 levantado a n menos 2, tudo levantado a 2n mais 1, e isto tudo ainda subtraído de uma unidade. Então, quando nós pegamos neste x, neste y, neste t e neste z, se o x, o y e o z forem números primos, 2 levantado a n, xy, e 2 levantado a n vezes g são um par de números amigáveis. Nós podemos simplificar um bocadinho estas 4 incógnitas que aparecem aqui. Este t pode desaparecer. Vamos fazer desaparecer o t, é um bom trabalho de álgebra para vocês fazerem aí em casa. E ficamos aqui com um x, um y e um z com um aspecto um bocadinho mais amigável. Reparem que isto são números amigáveis. Nós também queremos que este x, este y e este z tenham um aspecto mais amigável. E quando nós fazemos as simplificações, obtemos que, à custa de um dado n, lembrem-se que este n tem que ser maior ou igual que 2, nós podemos escrever este x, este y e este z, e se eles forem primos, então é garantido que aquelas expressões que nós vimos lá atrás darão um par de números amigáveis. Vamos ver aqui uma tabela para n menor ou igual que 7. Portanto, o n tem que ser maior ou igual que 2. E vamos ver aqui uma tabela com o n aqui na coluna da esquerda a variar até 7. E é muito interessante verificar que nem todos os valores de n, usando o teorema de Tabit, nem todos os valores de n geram pares de números amigáveis. De facto, quando nós usamos o n igual a 2, vamos buscar aquele primeiro par, que é o 220 com o 284, mas depois, quando fazemos n igual a 3, não conseguimos números amigáveis. Porquê? Porque o z, que é gerado através deste número natural, não é um número primo. No 4, aparece já um par de números amigáveis outra vez, mas para o 5 e para o 6, mais uma vez, eles geram valores de y e de x e de z que não são primos, o que faz com que não se verifique a validade do par de números amigáveis. Para n igual a 7, já surge novamente um par de números amigáveis. Tal como eu mencionei, são números muito grandes. Calcula-se que Tabit, o tal matemático islâmico que criou este teorema, conhecesse, de certeza, ele conhecia o 220 e o 284, talvez conhecesse o segundo par, o 17.000 e não sei quantos, com o 18.000 e não sei quantos, mas é muito pouco provável que ele conhecesse o par seguinte, o terceiro par, que corresponde ao n igual a 7. E porquê? Nesta altura não havia computadores e as tabelas de números primos que existiam eram um pouco limitadas. Talvez Tabit tivesse acesso aos números primos até 10.000 no máximo. Portanto, é natural que eles eventualmente até tenham feito alguns erros nos seus cálculos, precisamente por causa de não haverem essas tabelas. Sendo assim, atribui-se ao segundo par, atribui-se este par a Fermat, e depois o terceiro par já se atribui a Descartes. E os que eu vos falei aqui já é apenas a ponta do iceberg. Existe imensa teoria sobre isto, em grande parte graças ao esforço, é sempre o mesmo, é o Euler, o matemático Euler, escreveu muito sobre isto, e ainda hoje em dia se debate muita coisa sobre isto. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem atentos a mais publicações sobre matemática, e até à próxima.